Fala, Med 3, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Satisfação em poder falar com vocês novamente. Beleza? Pensaram que não haveria outro encontro. Estou eu aqui mais uma vez, então, para conversar com vocês sobre nossos conteúdos de música para o Enem. Fechadinhos? Olha só, Med 3, eu separei aqui algumas habilidades e competências que a matriz do Enem deixa bem claro para a gente que é super importante que nós tenhamos conhecimento. Se possível, dominemos, né? Vamos dominar de verdade esses assuntos, beleza? Então, claro, lá é bem especificado que as linguagens artísticas serão discutidas, né? Dentro das avaliações ou da avaliação. E aqui, ó, nós temos lá como competências processos históricos, as manifestações musicais. Então, assim, é preciso que a gente dê uma recapitulada, né, volte a dar uma analisada nesses processos históricos da música dentro de diferentes culturas. Diversidade musical e influência sociocultural. E aí dá pra gente pensar em diversos assuntos que nós já conversamos, beleza? Anteriormente. Bom, habilidades, eu destaquei aqui a habilidade 13, segundo a matriz lá da gente, ó, analisar produções artísticas de diferentes culturas, padrões de belezas, preconceitos, a gente falou muito sobre isso, e reconhecer símbolos e códigos da música, beleza? Então, se a gente for pensar aqui nessas habilidades que nós temos que ter aqui, ó, analisar produções artísticas, né, vai inferir aí, então em obras musicais de diversos períodos, obras musicais que possuem melodias vocálicas ou somente instrumental, tá bom? Falando de diferentes culturas, os padrões de belezas ou estética da música e os preconceitos que a gente sabe que a música também enfrentou, enfrenta ou até luta contra no atual momento da nossa sociedade, beleza? E por fim, reconhecer códigos e símbolos, super importante. O Enem gosta muito de cobrar da gente a partitura, beleza? Então, quando fala aqui em reconhecer símbolos e seus códigos, é bom a gente ficar muito ligado nessa questão da partitura, a gente vai dar uma pincelada nisso aqui. Cifra, tablatura, assim que são outros tipos de escrita ou de símbolos musicais utilizados atualmente, não é tão cobrado ainda dentro dessas avaliações do Enem, belezinha? Bom, sendo assim, ó, vamos aqui para nosso intensivão de música, fechados? Processos históricos das manifestações musicais. Então, vou voltar lá na pré-história para a gente entender, então, cada período da sociedade. E aí, Med 3, vale lembrar o que eu sempre tenho falado com vocês, desde os nossos primeiros encontros. Cada período, uma linha de pensamento, beleza? Da sociedade. Mudança de período, mudança de pensamento. Mudou o pensamento, vai influenciar no comportamento. Se você lembrou disso, corações subindo na tela aí para vocês, beleza? Bom, lá na pré-história ainda já existia música? Sim, querido professor, claro que existia, né? Na pré-história já existia música, porém, a música lá na pré-história ela era intuitiva ainda. Então, o ser humano naquele período, ele não fazia música com intenção de ter reconhecimento teórico, com intenção de trazer lazer, um momento de descontração ali para quem vivia no meio. A ideia é que a música começou a acontecer intuitivamente, muito quando ele começou a perceber que ele conseguia imitar os sons da natureza, conseguia imitar então os sons dos animais, o som dos barulhos das árvores, o som da cachoeira, enfim, da onda do mar, e ele começa a ter então essa noção de que ele conseguia representar isso através da voz e começa a fazer música. Então, lembrando, Med 3, que o primeiro instrumento musical utilizado pelo homem para se fazer música foi a voz, beleza? Isso sem ter um conhecimento técnico e teórico prévio, fechado? E essa música desse período ela era muito ritualística, tá? Então,
quando ele começa a fazer música, o ser humano então ali na pré-história, isso no período paleolítico ou no período ainda neolítico, tá bom? A gente sabe que tem o paleolítico que é antes da escrita e o neolítico depois da escrita. Essa música ele sempre foi feita com intenção ritualística. Então era para adorar a árvore, era para adorar o sol, era para adorar o boi, era para adorar, enfim, porque o homem nesse período ele era politeísta. Então ele acreditava em diversos deuses ou acreditava em tudo que ele via que podia trazer benefícios para ele. Então a música, além dela ser muito intuitiva, ele tentava fazer música ali com uma forma de adoração ou petição a esses deuses que eles criam. Beleza? Passando para o próximo período, a gente chega aqui nas nossas primeiras civilizações, tá bom? E aí, quando a gente fala em primeiras civilizações, a gente vai pensar, né, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, lá na Mesopotâmia, a Roma Antiga ainda, né, nos primeiros séculos, ali até o século 4, 5 da Idade Média. A música agora, nesse período, ela já está ligada diretamente à religião. E aí, eles já começa, o ser humano aqui, ele já começa a ter, assim, o seu Deus pré-definido, ele já não é tão politeísta e acredita em tudo. Lógico que o Egito, por exemplo, a sociedade egípcia, ela cria muito em um deus específico, mas também adorava muito a Faraó, que era o seu líder maior. Beleza? Aí a música então começa a ser voltada muito para a religião, para um Deus específico, existiam os momentos de adoração. Se a gente for pensar lá no Egito Antigo, existia até os músicos que eram oficiais para entrar no sacerdócio, ou seja, existia um lugar para se adorar um Deus junto com o faraó e seus sacerdotes, mas somente aqueles músicos específicos escolhidos poderiam entrar ali para tocar, não era qualquer músico que entrava. Um outro detalhe importante ali no Egito Antigo, quando iam fazer música ou entrar no sacerdócio para adorar aquele Deus junto com o faraó, é que os músicos não podiam olhar para a imagem. Então ele não podia entrar como faraó, como sacerdote de faraó, o músico não podia entrar e estar olhando para a imagem, para o Deus. Ou ele entrava com os olhos vendados, ou ele acabava... muitos desses músicos eram cegos. O faraó, quando via que esse músico era muito bom e ele queria que esse músico fosse o músico oficial dele, o faraó mandava cegar o abençoado, para ele poder entrar então dentro desse local de adoração aos deuses. Aí a gente vai pensar o seguinte, que então a música nesse período das civilizações antigas, ela estava muito ligada à religião e começa agora a ser religião específica, não é mais politeísta como lá na idade da pré-história, e muito ligada à política, porque aí era feito conforme o faraó queria, já que era um líder maior. Então aí a música já começa, então, tá muito ligada à religião específica e a política começa a estar envolvida dentro, então, desse âmbito musical, tá bom? Era aí o momento do elo entre os homens e os deuses, tá bom? Tanto que se a gente for pensar agora já lá na Grécia Antiga, a sociedade da Grécia Antiga era completamente voltada para o momento entre a música e Deus, ou os deuses que eles acreditavam, tá bom? Então, lá na Grécia Antiga, toda vez que um líder da civilização, da sociedade que eles tinham ali, precisava conversar com os deuses que ele cria, ou que ele, enfim, acreditava, queria adorar, ele tinha que ter alguém tocando música junto com ele. Então, aí continua o mesmo processo, a ligação entre Deus e o homem, a política envolvida, porque quem determinava o momento como essa música deveria acontecer era o líder da civilização, beleza? Só que tem um detalhe, já na Grécia Antiga, Aristóteles começa a perceber que a música está muito ligada à ciência, então eles começam a enxergar a música não somente como algo divino, algo para adorar deuses. Então é ali que ele percebe que a música está ligada diretamente à matemática, tá bom? E Platão ainda disse assim que a música era algo tão forte que não podia estar liberada para a sociedade de qualquer forma, porque ela era muito influenciadora. Então o Estado tinha que ter o domínio da música e ela só poderia acontecer conforme a sua liderança determinava. Então, sacando então aí, como é que era então esse processo aí nessas civilizações da antiguidade,
Então, a música já vem aí nessas primeiras civilizações muito ligada, então, à religião e à política, beleza? Aí a gente vai chegar, então, agora na Idade Média, tá bom? E agora, de fato, a gente consegue perceber mesmo de vez assim, rapaz, a música, então, foi dominada pelo Estado. Quem era o centro da cultura e liderava, então, a sociedade ali, principalmente na Europa Ocidental? Agora, na Idade Média, era o cristianismo, a Igreja Católica, beleza? Qual era o intuito da Igreja Católica nesse período? Fazer com que todos os cidadãos servissem ao cristianismo, beleza? E aí a gente conhece a história toda de brigas, porque alguns não queriam seguir o cristianismo, alguns não acreditavam, né, no que era pregado pela igreja, mas a igreja tentava impor que isso deveria acontecer. E o que eles fazem? Eles começam a utilizar a música como ferramenta para fazer com que todo mundo passasse a ouvir a pregação do cristianismo. Olha, então, a música é tomada pela igreja e é imposto a forma como ela vai ser utilizada, e há uma certa perseguição, uma certa proibição para a música profana. Vamos dizer assim, a música sacra, ela era que deveria estar em primeiro plano na sociedade na Idade Média. Então a Igreja Católica queria que todo mundo só tocasse ou só ouvisse música sacra. E aí quando acontecia em alguns momentos pegarem ou descobrirem pessoas fazendo música profana, isso acabava que gerava ali um certo atrito, um certo desconforto entre o cidadão e a igreja, beleza? Então, eles começam a fazer com que as pessoas passem a ouvir a pregação então do cristianismo através da música. Continua estando muito ligado então aí à religião e à política, beleza? E aí eu destaquei aqui a questão da música monofônica. Por quê? Porque nesse período começam a surgir nomenclaturas teóricas para a música. Beleza? Então vamos lá. A partir de quando começa a surgir a teoria da música, as nomenclaturas, a escrita da música, o sistema de notação que a gente vai falar sobre ele? A partir da Idade Média. E quem foi que começou a ter essa ideia? Os próprios líderes e músicos da Igreja Católica. Por quê? Eles queriam fazer com que a música se propagasse mais rápido, essa música da igreja. Só que as pessoas não tinham facilidade, naquele período, é lógico, não existia gravação, né? A gente já discutiu isso em outras aulas, então não tinha como ficar ouvindo uma música toda hora. Se você começasse a aprender, existisse uma forma teórica de se transmitir, isso era muito mais fácil para todo mundo aprender e ter esse conhecimento musical, beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, que essa música ela era monofônica. Por quê? Porque é a primeira nomenclatura de textura musical que surge a partir da forma que essa música era feita. E o que seria monofonia? Diga para mim aí, mede 3 do meu coração. Monofonia é aquela música que tem apenas uma linha melódica, mais nada acompanhando. O que é essa linha melódica? Várias notinhas que são executadas uma após a outra que dá sentido na música. Ou seja, uma linha melódica é quando nós todos estamos cantando do mesmo jeitinho. Então era o que acontecia naquele período. Com o passar do tempo vai surgindo então uma base harmônica, uma instrumentação acompanhando, sim, principalmente dentro da igreja, sim, tá? Mas assim, inicialmente essa música era monofônica, daqui a pouco surge a textura homofônica, e vai evoluindo para polifônica, heterofônica, que a gente já conhece e sabe bem disso, beleza? Se você falou então que monofônica é uma tipo de música que possui apenas uma linha melódica, corações subindo na tela aí para você, tá bom? Bom, chegamos no Renascimento, então saí do período da Idade Média no Renascimento, sempre lembrando que mudança de período é porque houve uma mudança de pensamento. Mudanças de pensamento vai gerar o quê? Mudanças de comportamento. Conforme o homem pensa, ele age, tá bom? Olha só antes de entrar então aqui no Renascimento, vale lembrar que lá na Idade Média o homem era teocentrista. O homem, ele acreditava que Deus era o centro de tudo, tudo acontecia por intermédio de Deus e ponto. Nada podia acontecer se não fosse Deus que permitisse, tá bom? Independente se isso fosse bom ou ruim. Quando chega no Renascimento, muda essa linha de pensamento, o homem agora ele passa a ser mais racional. E aí ele não é mais tão espiritual. E aí vai mudar o foco da música? Sim, querido professor, muda o foco da música. Por que que muda?
Porque agora ele não está mais tão voltado para aquela espiritualidade, para aquela crença em um Deus. Agora ele é completamente o seu eu. Ele acredita que tudo agora vai acontecer no renascimento. O homem começa a entender que assim, não, peraí, as coisas acontecem porque eu vou produzir. A semente que eu planto só vai dar bons frutos porque eu plantei, cultivei, eu reguei. Tá vendo? O homem começa a pensar assim no renascimento, ele começa a se distanciar daquela linha de pensamento de que a minha plantação vai ser abençoada porque Deus abençoou. Não, a minha plantação vai ser abençoada porque eu fiz por onde. E se não der certo, foi porque eu fiz errado, não foi porque Deus permitiu que desse errado. Isso vai inferir em que na música? Que a música deixa agora de ser totalmente, ou pelo menos está em primeiro plano, sacra. Então, no Renascimento, a música sacra vai perdendo força e a música profana agora vai ganhando força. Na verdade, no finalzinho da Idade Média, os trovadores, eles começam a fazer música de satírica, eles começam a fazer música fazendo piadas em relação à política, então já começa a mudar isso. Mas no Renascimento isso fica mais forte, então a música profana agora vai ganhando força. Essa música profana, ela começa então a falar mais do cotidiano do ser humano, das coisas que ele faz, que ele deixa de produzir, das festas, então do cotidiano da sociedade, beleza? Bom, a textura no Renascimento agora está mais rica, a textura agora já não é mais monofônica apenas, ela tem a monofonia, mas já conseguimos perceber diversas obras musicais feitas com base harmônica, né, inferindo na textura homofônica, a linha melódica principal, com uma base harmônica, um instrumento ali acompanhando o harmônico, beleza? E mesmo que tivesse mais de uma linha melódica, a gente conseguia perceber a principal, né? Então começa a surgir esses outros tipos de textura, esses outros tipos de textura. E no Renascimento ainda já surge a polifonia, mas no final do Renascimento a polifonia começa a ficar muito forte, mas a polifonia vai ganhar força de vez ainda lá no nosso próximo período, que é o Barroco. Bom, aqui no Renascimento, então, surge a valorização dos artistas, turminha. Então, veja só, os artistas começam a ser valorizados, começam a ser remunerados, os reis, os donos de terra começam a contratar esses artistas para tocar, né, nos seus casamentos, nas festas de aniversário, naquelas festas profanas mesmo que eles gostavam de fazer nesse período, tá bom? Tudo bem, mudando de período aqui. Saí do Renascimento. Bom, professor, de quando a quando é cada período desse? Tá, a Idade Média ali vai começar ali a partir do século V até mais ou menos século XIII, finalzinho ali do século XIII, início do século XIV. O período renascentista inicia no século XIV, não tem como a gente precisar o ano certinho, né, mas século XIV Renascimento e vai até século XVI, final do século XVI. Agora a gente entra no Barroco, né? Finalzinho ali do século XVI, já passando para o século XVII. E o Barroco vai até meados do século XVIII, tá bom? Aqui no período Barroco, então, a música agora tem uma estética completamente revolucionária. É o período, segundo estudiosos da música no mundo inteiro, foi o período mais lindo, mais belo da música. Foi o período, então, que a música está completamente evoluída, essa teoria da escrita musical está pronta, então as partituras, esse sistema de tablatura, tudo já começa a ser utilizado por músicos, eles conseguem ir até o limite máximo de produção musical, e não é à toa, galerinha, que a música que a sociedade chama de música clássica, que é a música erudita bem elaborada hoje, que nós mais escutamos é do período Barroco. Então, quando se fala assim, nossa, essa música clássica é aquela bem linda, ela é da onde? Lá do período Barroco. A gente pode pensar em diversos artistas, principalmente a gente nunca pode esquecer de Johann Sebastian Bach, tá bom? Que inclusive a morte de Bach foi quem determinou o fim do período Barroco, tá bom? Agora, o que acontece em relação ao pensamento da sociedade nesse período? No período Barroco, o homem que era antropocêntrico no Renascimento, olhava para si como ser mais importante, e agora ele começa a se voltar de novo para o teocentrismo da Idade Média. Agora, o homem no período Barroco ele está dividido entre as duas linhas de pensamento. Ele acredita em Deus, ele acredita que precisa servir um ser supremo, mas ele sabe que ele também tem que fazer acontecer, ele tem que produzir. Então há aí uma dualidade de pensamentos no período Barroco. Isso vai interferir muito na música, porque a música agora está mais livre
ela não tem uma certa exigência de ser somente característica da música profana ou somente música com características da música sacra da igreja. Agora ela começa a se entrelaçar, essa produção musical sacra com a produção musical profana, começa a se entrelaçar e aí a gente consegue perceber uma revolução musical no período barroco. Portanto, se a gente pensar em Johann Sebastian Bach, que influenciou demais a música desse período, ele era músico da igreja, mas a gente escuta diversas obras musicais dele hoje que não tem definição se era uma música sacra ou era uma música profana. Beleza? Isso influenciou demais. Outro acontecimento importante no período barroco foi Martinho Lutero, que ele vem com a reforma protestante. Ele começa a bater de frente com as ideias que o cristianismo pregava, que a igreja católica pregava, e aí ele acha que não é bem por ali, embora ele acredita no cristianismo, mas ele acredita em um cristianismo diferente do que era pregado na igreja católica. Ele se rebela ali contra a igreja católica e surge o protestantismo, que hoje é conhecido como a religião evangélica. Isso traz um novo formato de música sacra. Agora a música sacra não é mais tão tradicional como era aquela música da igreja católica na época. A música com a reforma protestante que Martinho Lutero trouxe começa a ser uma música sacra, mas muito parecida com a música profana, com a instrumentação, com os arranjos. E para a gente ter uma ideia, na nossa sociedade atual é como se fosse a música gospel. Essa música gospel hoje ela é uma música que fala do cristianismo, das crenças cristãs, mas ela parece muito com a música secular, a música profana, né? Em relação à instrumentação, a arranjos, a ritmos e estilos. Hoje a gente tem música cristã sertaneja, a gente tem música cristã de rap, música cristã de funk. Isso começou a acontecer lá no período barroco com a reforma protestante. Beleza? E não dá para esquecer Med 3, que foi no período barroco que surge a primeira ópera apresentada na humanidade, tá bom? Então, Cláudio Monteverdi vai lá e cria aquela peça linda e maravilhosa, aquela ópera Orfeu, e apresenta para o mundo, e todo mundo fica encantado, então, bem no iníciozinho do século XVII, tá bom? Então, a primeira ópera, Cláudio Monteverdi, Orfeu, que amava, né, a sua amada, que ela acaba morrendo, e ele tenta ir no mundo dos mortos para trazer ela de volta, enfim, vocês já sabem da história, e claro, a professora de artes cênicas deve ter falado muito com vocês sobre isso, tá bom? Então, não posso esquecer disso. E aí a gente passa pelo classicismo, que não precisa da gente entrar muito aqui nesse âmbito aí do classicismo, porque o classicismo tenta retomar as ideias lá da Grécia Antiga na música, não deu muito certo, e surge o romantismo. O romantismo vem com a quebra do tradicionalismo, tá bom? Ele quer realmente quebrar todas aquelas regras que existiam, exigências na música, e eles querem fazer música, os músicos do romantismo querem fazer a música do jeito deles, livre, eu posso fazer o que eu quiser. Até o período barroco não se misturava instrumentos clássicos com instrumentos populares. Então aquela música da orquestra, que também surge ali no período barroco, onde tinha violinos, violoncelos, pianos, esses instrumentos típicos do concerto, não se misturava com alaúde, não se misturava com violão, não se misturava com o pandeiro. Só que quando é no romantismo, eles decidem que não, eles querem acabar com essas regras, eles querem misturar a instrumentação, eles querem misturar as melodias e fazer uma música com maior liberdade. Então a galera do romantismo vem quebrar esse tradicionalismo, tá bom? Que é aí uma expressão pessoal mais intensa, ele quer fazer música com o sentimento dele, da forma que ele pensa e pronto, acabou, sem seguir regras pré-estabelecidas, quebrando aqueles estigmas que vêm desde períodos anteriores em relação à forma de se fazer música. E essa quebra, então, aí, a partir do romantismo no século XIX, também foi muito influenciada pelo quê? Por causa da Revolução Industrial, que acontece ali no século XIX. E a Revolução Industrial, então, trouxe aí uma mudança bem drástica na sociedade e que inferiu também na música. Porque aí o músico começa a olhar, cara, o capitalismo está em alta, está em crescente, eu posso fazer uma música mais capitalista agora. Não preciso ficar tão preso naquela música que vai só demonstrar que eu sou um bom músico ou um bom compositor. Eu posso ter um certo retorno em relação a isso. E eles começam a observar o que a sociedade quer ouvir e começam a produzir músicas com menor tempo, uma música que fala aquilo que a sociedade gosta de ouvir, que vai trazer um certo retorno para ele. Beleza? E aí a gente chega então agora na música contemporânea.
Tá? Só lembrando o seguinte, galerinha, que o período contemporâneo ele surge um pouquinho antes, tá? Ele surge um pouquinho antes, mas para a música, a gente vai contar a música contemporânea a partir das produções feitas do século XX, tá? Aquele período de transição ali na última década do século XIX e início do século XX. E aí essa música do século XX, ela está muito influenciada pelo avanço tecnológico, tá bom? Por que a música vai ser contada a partir daí? Porque aí, de fato, há uma transformação exacerbada em relação à forma de se produzir música. Então a tecnologia está em alta, a tecnologia fica muito forte em meio à sociedade e inferiu diretamente na música. E a gente vai pensar logo em quê? Na primeira vez que Thomas Edison conseguiu captar o som. Em 1875, se eu não estou enganado, foi quando ele consegue captar a primeira vez o som. Isso aí então trouxe assim uma revolução muito grande para o âmbito musical. As pessoas paravam para ouvir aquele som, ficava todo mundo achando que era coisa do outro mundo. Começaram a ter os pensamentos lá da Grécia Antiga. Isso é coisa de Deus, isso é coisa divina, eu estou ouvindo aqui o som. Então, e aí a partir daí começam a surgir instrumentos elétricos, coisas que não existiam, alguns instrumentos que já existiam começam a ser transformados e passam também a produzir som elétrico. E surge então o disco de vinil, agora a música então está totalmente capitalista. A partir daí começam a surgir diversos gêneros musicais e esses gêneros musicais vão interferir diretamente no comportamento da sociedade. Então a partir da música contemporânea, o ser humano começa a se separar em grupos por causa do gênero musical, o ser humano começa a se vestir conforme o estilo do gênero que ele escolheu para ser o seu preferido. A partir dos gêneros musicais, essa música do século XX, existem indústrias com foco num determinado gênero, surgem barzinhos, então o capitalismo fica exacerbado dentro da música a partir dessa música contemporânea, o que trouxe um impacto social muito forte, tá bom? E aí assim, a gente costuma conversar sobre isso, falar muito de coisas boas, mas trouxe alguns prejuízos também, algumas coisas ruins em meio à sociedade? Trouxe. Por quê? A partir daí surgem preconceitos em relação o gênero musical, e eu gosto sempre quando eu falo isso com vocês, MED 3, abrir aspas aqui, porque eu costumo dizer que é uma desculpa dizer que o preconceito é por causa do gênero musical, mas na verdade esse preconceito ele é muito por causa do tipo de gente ou de tipo de pessoa que faz esse gênero musical, sacou? E eu não posso esquecer disso. Aquele preconceito que existiu com o samba no início do século XX, na verdade não era com o samba a música propriamente dita. Talvez se o samba, aquele mesmo samba que surgiu no início do século XX, tivesse surgido em meio aos brancos, não teria tido preconceito. Então não era a música, o preconceito ali era racial, mas utilizavam a desculpa que é porque era o samba, isso aí não é música de se ouvir. Mas na verdade por quê? Porque é uma música vinda dos negros. Por que o rap, o funk, o movimento hip hop quando surge nos Estados Unidos foi muito rejeitado e a galera não queria de maneira nenhuma aceitar o movimento hip hop. O movimento hip hop durante muito tempo ficou escondido nos guetos norte-americanos. Então surge na década de 70, só 10 anos depois o movimento hip hop começa a se espalhar pela sociedade de forma geral, em massa. Por quê? Não era porque a música do movimento hip hop, o rap, a forma de dançar era algo feio ou estranho. Não, é porque aquela música era música de pobre, de negro, de pessoas que eram segregadas nos Estados Unidos. Então, a gente, como eu falei com vocês assim, que a gente precisa muito lembrar desses processos históricos, dessas manifestações musicais em meio às culturas, é super importante lembrar desses detalhes, tá bom? Então, teve toda essa questão. Na década de 80 e década de 90, houve momentos em que existiam brigas quando uma galera de um estilo musical encontrava com outros. Então, a galera do rock encontrou com a música sertaneja, tinha briga. Então, assim, era uma imbecilidade muito grande que acontecia naquele período. Graças a Deus isso diminuiu, mas a gente encontra isso por aí ainda de vez em quando. Beleza, turminha? Lembrando, período contemporâneo, a música está inteiramente ligada ao capitalismo, certo? Tudo bem? Vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Agora a gente vai falar então de símbolos e códigos musicais. Bom, partitura é a escrita musical mais completa,
A gente já falou muito sobre isso. Cifra é a representação das notas, dos acordes por letras do alfabeto. Aí eu tenho que lembrar que a cifra, e para ficar muito fácil, gente, para a gente lembrar disso, a cifra é a representação dos acordes, das notas musicais pelas letras do alfabeto. Aí eu vou pensar, logo, quantas notas musicais naturais nós temos? 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, quais serão as notas musicais que vão representar essas notas? As 7 primeiras letras do alfabeto. Ponto. Você lembrou disso aí, 7 notas, 7 primeiras letras do alfabeto, já tenho o meu caminho andado. A única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o A e o B do início e vou jogar para o final. E aí eu vou ter C, D, E, F, G, A, B, minhas 7 notas. Então o C vai representar o Dó, o D, o Ré, o E, o Mi, o F, o Fá, o G, o Sol, o A, o Lá agora e o B, o Si. Beleza? E a tablatura, o uso de números sobre as cordas. Instrumentos que possuem casas, cada número sobre a corda é a casa que você tem que pressionar para produzir o som. Tudo bem? Mas vamos entrar aqui a fundo mesmo na partitura, tá? Obedecendo a ordem das notas musicais aqui, galera, ó, seguimos para cima ou para baixo. Então, vou contar sempre de baixo para cima. Lembrando que essa clave aqui é a clave de Sol e todo mundo lembra disso. Eu falei que a clave de Sol está entre os símbolos mais reconhecidos do mundo, né? Junto com o símbolo do Superman, com a cruz, com o símbolo da Coca-Cola e mais alguns. Então, a clave de Sol, ela vai determinar para a gente, eu botei a bolinha vermelha aqui, ó, para vocês lembrarem que essa bolinha que a clave de Sol faz sobre a segunda linha determina onde está a nota Sol. Ponto. Então, a partir daqui, eu sigo a caminhada. Ó. Se Sol está sobre a segunda linha, no próximo espaço, não posso esquecer que eu tenho que sempre utilizar linha, espaço, linha, espaço. Então, se Sol está sobre essa linha, nesse espaço, eu vou ter o Lá, na próxima linha o Si, no próximo espaço o Dó, sobre a próxima linha o Ré, no espaço o Mi, assim sucessivamente. E descendo a mesma coisa, Sol está sobre a segunda linha, no espaço abaixo eu tenho Fá, na linha abaixo eu tenho Mi, no espaço abaixo eu tenho Ré. Se eu preciso desse Dó antes desse Ré aqui, que é o último espaço, eu crio uma linha suplementar curtinha. Isso pode acontecer quantas vezes eu precisar, tanto para cima como para baixo, tá? Só que essas bolinhas aqui é só para a gente entender como identificar as notas, mas elas vão aparecer desta forma aqui pra gente, ó. Então, aqui eu já tenho o símbolo mesmo da figura rítmica e vocês percebam aí, ó, que a bolinha tá assim mais oval, deitada, e aí eu vou observar a mesma coisa, ó, que a gente viu lá em cima, ó. Dó tá com risquinho, o Ré no primeiro espaço, o Mi sobre a primeira linha contínua, o Fá no primeiro espaço, cheguei no Sol da segunda linha, que é a segunda linha representada aqui pela clave de Sol. Não esqueçam, turminha, que nós temos mais duas claves, de Fá e de Dó. E aí temos os pontos de referências também. Normalmente o Enem, quase que nunca eles cobram as outras claves, tá? Então a clave de Sol é a clave mais cobrada, por isso eu foquei com vocês aqui. Bom, as figuras rítmicas então são essas aqui, cada uma tem um valor, ó. Eu tenho aqui o valor da primeira figura, semibreve, tá bom? E ela vai valer 4 tempos, a segunda, que é a mínima, vai valer 2 tempos, a terceira 1 tempo, que é essa que apareceu lá no slide anterior. E aí a gente vai dividindo sempre pelo meio, cada tempo, tá bom? Então aqui, a primeira figura, por exemplo, se eu quiser usar 4 tempos na música, eu vou usar ela somente. Se eu quiser usar 4 tempos agora dividido, eu vou usar 2 mínimas, porque ela vale 2 tempos, então 2 mínimas vai dar 4. Se eu quero usar dentro de um compasso de 4 tempos, essa figura aqui, eu vou ter que usar 4 dela para dar os 4 tempos. Se eu quero utilizar a figura colchê, eu vou utilizar 8. Tudo bem? Agora, vamos entender aqui o seguinte, deixa eu voltar aqui nesse slide, ó. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um 4x4 escrito aqui, né, a fração 4x4 do lado da clave. O 4 de cima, ele vai dizer para você que o compasso precisa ter 4 tempos, beleza? O 4 de baixo vai dizer que você tem que utilizar a nota que tem a divisão de 1 tempo por cada unidade. Então, o número de cima determina o valor do compasso e o número de baixo vai dizer qual é a figura de referência para cada unidade de tempo. Ponto. Se eu tenho 4x4, compasso 4 tempos. Se eu tenho 2x4, o compasso tem que ter quanto tempo? 2. 3x4, o compasso tem que ter quanto tempo? 3. Aí a divisão, as figuras que eu vou utilizar dentro de cada compasso
elas precisam ser feitas conforme o denominador, beleza? O número embaixo. Bom, vamos aqui para algumas questões, então. Eu separei algumas de Enem, fiz outras também aqui, elaborei algumas para vocês. Enem 2015, ó, questão 96. O rap, palavra formada pelas iniciais, eu acabei de falar, né, sobre o hip hop, o movimento hip hop, né? Significa rhythm, poesia aqui e tal, junto com as linguagens da dança break, das artes plásticas, o grafite, seria difundido para além dos guetos, lá na década de 80 já, tá? Com o nome de cultura hip hop. O breakdance surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas escritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do breakdance e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop, tá? Mais tarde eles inseriram os DJs aí também fazendo parte desse movimento. Bom, entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break, nós estamos falando aqui da dança específica, tá? Então a questão conta pra gente um pouquinho da história do movimento hip hop, só que ele vai questionar a gente em relação à dança. Bom, a manifestação da cultura hip hop apontada no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos retilíneos como crítica aos indivíduos alienados, improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana, suaves como sinônimos da rotina dos espaços públicos, ritmados pela sola dos sapatos como símbolos de protesto, credenciados como contestação às rápidas mudanças culturais. Bom, aqui a gente vai pensar o seguinte, o break, ele possui movimentos retilíneos, ou seja, é algo engessado que acontece sempre da mesma forma. O tipo de dança possui sempre os mesmos passos, não é possível haver improvisação quando ele está sendo executado. Isso é mentira, né? O break, ele não é algo engessado, ele é algo que pode ser transformado, ele não possui movimentos pré-definidos que são obrigatoriamente necessários ser utilizados. Então, item A a gente anula. Bom, eu posso pular para a letra C e pensar o seguinte, suaves como sinônimo da rotina dos espaços públicos. Os espaços públicos não são suaves e tranquilos, né? A gente sabe disso. E a dança do break, ou do movimento hip hop, não é uma dança completamente suave. Ela é uma dança que, em quase todos os momentos, ela é bem agitada, com movimentos giratórios no chão, rolando, movimentos rápidos com as pernas e com os braços. Então, questão C também está descartada. Eu posso também descartar, a questão cadenciados como contestação às rápidas mudanças culturais, nada disso, muito pelo contrário. O movimento hip hop, o break, eles estão entrelaçados justamente a essas mudanças, e eles buscavam mudanças na verdade, né? Então assim, não tem nada de cadenciado, e enfim, não é contestado, então o item eu descarto. Aí eu vou pensar no B e no D. Improvisados como expressão dinâmica da vida urbana e ritmados pela sola dos sapatos como símbolos de protesto. Bom, ritmados pela sola dos sapatos, e a gente sabe que o movimento hip hop ele tem essa característica de música de protesto, né, o rap, só que não ritmados pela sola dos sapatos. O break, ou o movimento hip hop, ele é dançado com tênis, eles de maneira nenhuma usam sapatos, tá bom? E a dança que é ritmada pela sola de sapato é chamada de sapateados e não tem nada a ver com esse movimento que surgiu nos Estados Unidos. O sapateado surgiu na Irlanda. Então o item nosso aqui seria item B, tá bom? O item B é o item que seria o item corretinho aqui pra gente, ó. Belezinha? Então, item B, improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana. É o que, principalmente essa sociedade mais pobre, com mais dificuldade, tinha de melhor, sabia fazer de melhor, né? Improvisar a vida, porque a vida deles era muito difícil. E a dança do break, ela possui essa característica de improvisação. Beleza? Item B, então. Próximo slide.
Bom, aqui nós temos a questão 35 do Enem 2010. Aí a gente tem uma obra musical, pode me prender, pode me bater, pode até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião, aqui do morro eu não saio não, aqui do morro eu não saio não. Se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa. E deixa andar, ou seja, deixa a vida acontecer. Falem de mim, quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel, se eu morrer amanhã, sou doutor, eu estou pertinho do céu. Ou seja, ele quer dizer assim que talvez morrer seria até melhor do que viver naquela situação que ele estava vivendo. Bom, essa música fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou no ano de 1964. O que aconteceu em 1964, MED 3? Início da ditadura militar. Olha o que ele está falando na música e vamos pensar no momento, né? Então, o papel exercido pela música popular brasileira, MPB, nesse contexto, evidenciado pela letra da música citada, foi o de entretenimento para os grupos intelectuais, valorização do progresso econômico do país, crítica à passividade dos setores populares, denúncia de situação social e política do país, mobilização dos setores que apoiavam a ditadura. Bom, a gente já vai ver logo no item aqui que não é uma mobilização dos setores que apoiavam a ditadura, porque o contexto que a gente consegue compreender na obra aqui é que ele está muito revoltado com a situação que ele vivia, né? Ou a gente pode trazer essa música não para uma pessoa só, a gente pode pensar nessa obra musical como se fosse a sociedade inteira, né, falando isso que a gente consegue perceber aqui no discorrer do texto. Então, assim, não tem nada de mobilização de setores que apoiavam a ditadura. Aqui, na verdade, são pessoas que eram contra, não apoiavam, conforme o texto diz aí. Bom, letra A, entretenimento para os grupos intelectuais. A gente consegue perceber aqui uma obra musical para entretenimento? Não, né? A característica do texto aqui, ela é bem contrária de entretenimento, né? É algo muito pesado, né? Algo mais dramático. Então ela não tem assim essa conotação de entretenimento. Então, a gente vai destacar a letra descartar a letra A e letra E. Bora para a letra B. Valorização do progresso econômico do país. Vamos pensar o seguinte, ele fala assim, pode até me deixar sem comer, se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa. Tem valorização do progresso econômico do país. Então ele está expondo ali que o processo econômico está em alta, todo mundo está tendo comida na mesa, todo mundo pode comer o de melhor? Não, a gente já percebe isso também no texto. Item B, também descartado. Item C, crítica à passividade dos setores populares. Bom, a gente poderia pensar aqui numa crítica à passividade dos setores populares, ou seja, aquela população fazendo uma crítica àquela população que está muito passiva e aceitando aquela situação. Dependendo do que ele conseguisse ali escrever a mais, voltando para esse âmbito, daria para a gente puxar essa linha de raciocínio através ali da música, mas com uma outra pegada textual. Mas ele não chegou, ele não conseguiu chegar até essa ideia de crítica à passividade dos setores populares, tá bom? Então a gente também descarta esse item C. Então o que sobrou foi o item D, ó, denúncia da situação social e política do país. E aí a gente vai pensar em ditadura, beleza? No momento que a sociedade vivia, claro, né, gente, que vale lembrar que não é que a sociedade, de forma geral, era contra a ditadura e somente os políticos eram a favor. Existia uma certa parte da sociedade que também gostava, apoiava, era a favor da ditadura, mas a grande maioria, principalmente as classes menos favorecidas, eram contra. Então, assim, ele vem com esse texto descrevendo, então, esse momento difícil que eles viviam. Então, ele expõe a situação da sociedade naquele momento. Por isso que eu falei assim, que a gente pode pegar essa música não pensando somente no autor cantando, eu posso pensar na sociedade de forma geral cantando ela. Então ele vem aí com a denúncia da situação social em que muitos viviam naquele período, e a política, né, entrelaçado com a política que acontecia naquela época, né, o regime militar. Então essa questão 35, Enem 2010, letra D, item C. Agora eu consegui riscar, ó, eu não estava conseguindo. Agora sim, ó. Pronto. Peguei o jeito aqui, galera. Bom, item C.
o item D, então, nessa questão. Deixa eu voltar aqui seria item B, ó. Ah, olha só que legal. Tudo bem? Item B, nessa questão que falava do movimento hip hop. Item D, na questão agora aqui do Enem, questão 35, Enem 2010. Fechado? Não ficou muito bonitinho não, né, média de 3, esses risquinhos aqui, mas tudo bem. Bom, mais uma questão aqui pra gente. Agora a gente vai trabalhar com a partitura e aí a gente vai lembrar que o Enem destaca lá na sua matriz, né, reconhecer símbolos e seus códigos, tá bom? Então, segundo estudos da notação musical, julgue os itens. Aí eu trouxe aqui uma partitura, um trecho de uma partitura para vocês e vamos julgar aqui alguns itens. A partitura possui compasso binário. Bom, os compassos simples da partitura, então, seria 4x4, 3x4, 2x4, né? Então, quaternário, ternário e binário. Por que que essa partitura possui um compasso binário? Esse item está certo. Por causa do número de cima. Lembra que eu falei que o número de cima determinava a quantidade de tempos dentro de um compasso? Se o 2 está em cima, cada compasso vai ter 2 tempos. Compasso binário. Item aqui, letra A, está certa, querido professor. Pronto, eu esqueci de colocar aqui certo e errado para a gente marcar. Então, vou colocar um Czinho aqui na frente, tá bom? Bom, letra B. O último compasso possui 2 notas musicais com valores diferentes. Fator determinado pela disposição de cada figura. Olha só, primeiro que eu vou precisar agora aqui de conhecer pelo menos 2 coisas. O que é um compasso e as figuras rítmicas. Primeiro, o último compasso possui 2 notas. O que são os compassos dentro dessa figura, desse desenho que a gente tem aqui? Cada parte separada por essa barra na vertical, ó. Então, essa barra aqui, no caso eu tenho uma barra dupla, né? Na vertical separou o primeiro compasso, essa próxima barra separou o segundo compasso, essa próxima barra separou o terceiro compasso e eu tenho o quarto compasso, que é o último. Opa, então eu tenho que saber o que é um compasso, né? E para eu determinar aqui qual é o quarto compasso ou último no caso. Pois bem, o último compasso possui 2 notas musicais. Vamos observar, tem 2 notas musicais no último compasso? Sim, querido professor, tem. Agora, com valores diferentes? Opa, fator determinado pela disposição dessa figura ou de cada figura? Vamos lá, eu tenho uma figura disposta aqui abaixo da primeira linha suplementar e uma na primeira linha contínua. Ou seja, essa posição que elas estão vai determinar que seus valores são diferentes? Não, tá bom? Esses valores são iguais por causa do símbolo da figura rítmica, não é pela disposição. Elas têm o mesmo desenho? Sim, querido professor, se elas têm o mesmo desenho, elas têm os mesmos valores. Então aqui não elas não são, não possuem valores diferentes, não, elas possuem valores iguais. Esse fator determinado pela disposição é só para confundir nossa mente, tá bom? Não tem nada a ver. A disposição da nota infere em que, MED 3? No tipo de nota que é, na altura da nota, se é um dó, se é um mi, se é um sol, se é um fá. A disposição delas vai determinar o nome da nota, tá bom? Belezinha? Então esse item aqui está... Item B está E. Deixa eu ver se consigo fazer um E aqui, né? Errado. Vixe, gente. Dá para entender, né? Tá feinho, mas dá para entender. Bora pro item C. As notas musicais Mi e Lá iniciam e encerram a partitura, respectivamente. Eita, e agora? As notas musicais Mi e Lá iniciam e encerram a partitura, respectivamente. Então, olha só. A primeira nota é Mi, beleza? A última nota aqui é um Lá? Não, professor. Então não é isso. Ele disse aqui no item C que a nota Mi e a nota Lá
encerra a partitura. Mentira! Na nota Mi, ela inicia? Sim. A nota Lá encerra? Não. Essa nota aqui é a nota Si. Antes da primeira linha suplementar, essa primeira linha suplementar aí determina a nota Dó. O que vem antes dessa linha, nota Si, já que a nota antes do Dó é o Si. Lembrando que a gente tem que pensar na escala musical infinitamente, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, isso vai continuando. Então, letra C está errada, errou! Olha, acho que vai sair mais bonitinho agora, gente. Ah, professor, parabéns, fez um Ezinho mais bonitinho. Letra D. A partitura está representada em 4 compassos. Ah, esse item aqui, indiretamente, já foi respondido lá no item B, beleza? Aí eu tenho que tomar cuidado o seguinte, se eu errei o item B, por não saber o que é um compasso, eu vou errar o item D. Beleza? A partitura está representada em 4 compassos? Sim, eu tenho o primeiro compasso, segundo compasso separado por essa barra, terceiro compasso e quarto compasso. Beleza? Então, a partitura está representada em 4 compassos. Certo, manos? Espera aí. Ixi, Maria, não. Esse ficou horrível, galera. Agora eu não vou nem tentar apagar aqui, porque, enfim, né? Eu estou aqui uma plataforma, não sei, um programa aqui que não tem o costume. Bom, certíssimo. Bora aqui para a letra E. A melodia descrita na partitura não pode ser executada por instrumentos de sopro, apenas por instrumentos cordofones. Bom, turma, vamos lembrar aqui de alguns detalhes. Vamos imaginar que essa partitura aqui foi escrita para uma orquestra. Tá bom? E a clave de Sol, a gente já sabe, a gente aprendeu em outras aulas que ela serve para instrumentos mais agudos, médios, agudos. Então, eu vou pensar o seguinte, será que é verdade que ele está falando não pode ser executado por instrumentos de sopro, se a gente pensar naqueles instrumentos graves, trombone, não poderia ser executado? Ou, de forma geral, nenhum instrumento de sopro poderia executar essa melodia, só mesmo instrumentos de corda? Mentira! Beleza? É a partitura aqui, para qualquer instrumento que possui notação, sistema de notação, vai poder executá-la, beleza? Qualquer instrumento. Se o instrumento consegue dar para a gente notas com alturas definidas, sons regulares, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, se o instrumento consegue me dar, eu posso executar. Claro que essa diferença de altura, agudo, médio ou grave, vai variar conforme o instrumento, mas eu consigo obedecer essas notas aqui e executar essa melodia. Então, uma partitura, galerinha, ela pode ser feita ou executada tanto por instrumentos de sopro como por instrumentos de cordas, tranquilamente, instrumentos de teclas, cordas, instrumentos híbridos. Aliás, aqui a gente está entrando no âmbito de organologia musical, né? Cordofones, instrumentos que produzem sons a partir da vibração da corda, aerofones, instrumentos que produzem som a partir da vibração de uma corrente de ar, eletrofones, aí já é um grupo organológico mais novo, surgido a partir de 1914, século 20, eletrofones a partir de uma corrente elétrica, e os de percussão, que são aqueles instrumentos que precisam de algum atrito entre dois corpos para produzir som. E aí eu tenho membranofones e idiofones, beleza? Então assim, essa partitura ela pode ser executada, por exemplo, por um saxofone, por uma flauta, instrumento de sopro, como pode ser executada por um bandolim, por um violão, por uma viola caipira, por uma guitarra. Beleza? Então, aqui no caso, esse item, ele está errado, tá bom? Vamos ver lá se agora eu consigo melhorar aqui esse negócio, porque esse Czinho último aí ficou feio, não ficou? Rapaz, eu acho que eu aperfeiçoei aqui, ó, o E. Ó, como esse E ficou feio, esse melhorou e agora esse ficou, ó, show de bola. Tudo bem, galerinha? Tranquilos? Mole, mole, mole? Sim, sim, salabim?
Acredito que sim, tá bom? Então a gente aí deu uma pincelada de forma geral nos períodos históricos, né? Um aí do que a matriz discorre lá pra gente, que é necessário a gente ter de conhecimento. Essa diversidade musical, né, surgida em cada período, esses preconceitos a gente entrou nesse âmbito, né? A música negra, né, a música mais popular. Hoje é muito comentado e questionado também nas obras musicais a questão de sexismo, né, aquele preconceitos por causa de gênero, principalmente contra a mulher, também a questão dos LGBTs e tal, o negro. Então, essa questão ela é muito abordada nessas provas de vestibulares, tá bom? É bom que a gente fique muito ligado nesses contextos de forma geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Prazer em falar com vocês de novo, tá bom? Em breve estaremos juntos novamente. Então, quero mandar beijão para vocês, cafuné na cabeça. Fiquem com Deus, espero que vocês arrebentem, tá? Lembrando assim que vocês podem contar comigo por que precisar, tá bom? A maioria de vocês tem meu Instagram, então qualquer coisa chama lá, que eu puder ajudar, estarei ajudando, tá bom? Felicidades para vocês, Feliz Natal, tá chegando aí com a família de todo mundo com saúde, tá bom? Tchau, fiquem com Deus, até mais, galera, tchau, fui!